Sejam bem-vindos a mais um episódio do Novuscast. Estamos muito felizes pela entrevista preciosa que o senhor preparou hoje. Dani está muito feliz, gente, ela tentou demais, assim, olha, foi uma coisa, olha, foi difícil, mas Deus é bom. E hoje estamos aqui para conversar com essa mulher que foi um acontecimento nesse país. Com certeza você já ouviu falar dela, mas ela é muito mais do que o que você conhece. E hoje você vai poder ouvir essa história de transformação, de renovação. Mas ela é que foi a personagem, a tiazinha, que a gente achava que tinha durado anos, mas acabamos de ficar sabendo que durou mas o sucesso foi tão grande, tanto que todo mundo lembra, eu lembro quando eu era criança, então hoje estamos aqui com ela, influenciadora, futura psicóloga, escritora, Suzana Alves. Oi, finalmente! Obrigada, meninas, pelo convite, é uma oportunidade sempre maravilhosa poder compartilhar a mesa, né, a conversar, acolher e conhecer novas pessoas também, né? Prazer, Jess, te conhecer. Linda, maravilhosa. Obrigada, você também. Querida. Ô, Su, eu Duda. fico emocionada, né, da gente estar aqui, porque Deus é tão extraordinário e Ele faz encontros, né? O meu com a Jess, vocês já sabem, Sim. o meu com a Su, e poder constatar, eu acho que essa é a oportunidade, né? Quando a gente traz pessoas preciosas aqui para conversar, é o convite para que a gente possa constatar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os planos de Deus, como que Ele trabalha a nossa restauração, a nossa identidade, o nosso retorno para casa, né? E a tua história é uma história tão forte, assim, eu tenho tido o privilégio, né, da gente ser amigas, da gente conversar, e é tão forte o impacto, eu só fico pensando, né, o impacto no CPF, sabe? Na pessoa física mesmo, Sim. porque é tão forte tudo isso. E eu queria começar te perguntando, assim, esse retorno para casa, em que momento ele começa, assim, esse retorno para o descanso em Deus, para os planos de Deus, que semente potente você tem sido, né? E como é que foi esse resgate, assim? Foi um momento específico, meu pai estava sofrendo com a doença do meu pai, do câncer. Eu já tinha deixado de interpretar a personagem tiazinha. Eu estava no backstage gravando, estava filmando, né, um longa-metragem do Carlos Rauschenbach, um filme com o Cauã Raymond, com a Rosana Mulholland. E a gente estava fazendo um trabalho e eu ganhei um livro de uma amiga, eu estava lendo nos bastidores. Eu estava esperando para gravar e eu estava lendo durante acho que durante um mês ou uma semana, 15 dias, eu não lembro muito bem quanto tempo eu estava. E eu levei o livro para ler enquanto eu esperava, porque sempre gravação sempre demora muito. E eu tinha ganhado esse livro da minha amiga Georgia, que foi uma pessoa que eu conheci uma amiga, grande amiga até hoje, né? Ela faz o podcast com a gente também, o outro. E ela me deu esse livro do Rick Warren, sabe? Uma vida Sim, com Uma vida com propósito. propósito, para. 40 dias, uma vida com propósito. Gente, E foi nele que eu me me inspirei também para fazer. Depois eu falo isso. Ai, Do desculpa, livro. é que eu mexo muito. E aí eu vou ficar fazendo isso com você toda hora, batendo. E aí eu cheguei e comecei a ler o livro. Eu não sei que página que eu tava. Que maravilha, Que né? eu comecei, que o Senhor falou comigo. Siga-me, larga tudo, você tem um propósito. Ide e levai o evangelho a toda criatura, a todos os povos. E você nasceu para isso. Aí, quando eu tive esse encontro com Deus nessa leitura, eu fiquei assim, em êxtase. Eu nunca vou esquecer as pessoas que estavam passando ali. Você tava gravando. Isso tava que ano, filmando. Su? Quantos anos você tinha, Su? 24 ou 25. Nossa, bem novinha. Então você interpretou bem novinha, né, a tiazinha? De 18 para 19 anos. Nossa, eu não sabia a sua idade. Muito nova. Uma Agora neném. começa a imaginar Então, a a tese, porrada, a tese toda que eu tive que imersar, né? Para poder me reviver, nascer de novo, no caso, né? Uau. Porque forte. é muito forte, né? Muito, É 18 Muito menina, né? muito nova. Muito 18, eu achei que você devia ter uns 24, 25. Não, aí já 18 tava, anos. já tinha. Já tinha saído, já Não, tava já tava me convertida, convertendo. Eu saí, assim. acho que com 22, 23.
Sai super Olha, rápido. Depois quero saber tudo, hein? Como é que foi? Muito nova. Esse livro é seu, tá? A Dani já ganhou. Linda. Eu amei, gente, que coisa maravilhosa. É porque, assim, num programa que vocês estão me dando 40 minutos só, É. não tem como, meninas. É verdade, mas Porque vai contar um pouquinho só pra gente dar uma pincelada. Não, mas olha só, olha pra tua vida. Você tem só 34, né? É. Mas imagina quanta história que a gente vai, que eu vou te conhecer, a gente vai sentar, Não, tomar um café. muito. E É é, muita- muita coisa, né, gente? É. Ô, Su, mas assim, História. você tava numa novela normal, assim, gravando um filme. Não, filme, é. Perdão. Filme. E leu E aí você tem esse impacto. essa Tem sua essa- amiga deu o livro, né? Que foi uma semente maravilhosa. E é um É, livro na- extraordinário. Não, É. foi a semente que o Senhor já sabia que eu só poderia voltar para Jesus porque eu cresci na igreja. Ah, Então eu só poderia voltar ter o encontro. A literatura, porque eu já gostava muito de ler, né? Sempre gostei de ler. Então eu sempre fui a louca de livros, de comprar livros, de ler. Então ela me captou. Ela captou a mensagem, porque ela ia para minha casa fazer drenagem em mim. Uau. Que ela estava terminando a faculdade de fisioterapia. É, que legal. E ela, eu a conheci num retiro que eu fui com uma outra amiga em Minas, num retiro espiritual. Essa amiga era filha do Ferreira Goulart, a Luciana Goulart, e a gente estava nesse retiro e eu conheci a Georgia lá com as filhinhas pequenininhas e a gente ficou assim, ó, amigas no primeiro momento. E ela já começou, aí ela já veio com a estratégia toda. Semente. Para Sim. poder saber que eu estava afastada, sabendo quem eu era, e o Senhor foi me dando pão através da vida dela. Amém. Uau. E foi uma bênção. Então E- você e- já conhecia Jesus, mas você estava afastada. Você cresceu no lar cristão. eu levei minha mãe para a igreja, ela se converteu, eu tinha 6 anos, que minha mãe estava com depressão, que ela estava passando por algumas dificuldades com meu pai, eu falo também no livro. Tem uma página só que eu conto a história um pouco comigo, com a minha mãe, um capítulo. E da história, assim, da infância, dessa parte. E eu falo, e eu era uma criança que eu já olhava para o céu e falava, eu sentia que tinha algo diferente, eu reconhecia já Deus, né? Eu ia com a minha vizinha da direita, da esquerda, para a igreja católica, fazia curso de pintar pano de prato lá, pequenininha, de pintura, e ia para a igreja evangélica com uma missionária também Que na minha legal. rua. Então eu tinha já esse acesso, assim, né? A gente sabe, Sim. a gente começa a lembrar de toda a nossa história, a gente Você vai vai entendendo as entendendo sementes, né? As sementes que foram plantadas Sim. no nosso coração também. E que Deus acabou, usa, né, pessoas Sim. para nos conectar a Ele, nos levar a Ele. E então eu levei minha mãe amou a igreja, se converteu, porque ela era católica. Ela tinha acabado de batizar na igreja católica e de repente a gente estava indo. Então eu passava todos os natais, né? Sim. Na igreja, Ano Novo, tudo. Sempre estava na igreja. Tá. Aí aconteceu que na adolescência, eu já no meio artístico, porque eu sempre trabalhei no meio artístico, desde criança também. Então eu já fazia teatro com 12 anos de idade, estava em cartaz, com peças de teatro, eu trabalhei no SBT, fui registrada com 14 anos no SBT, então eu já conhecia todos os bastidores, fazia comerciais para televisão. Então, mesmo morando na comunidade, um lugar simples, eu sempre já fui meio famosa no ambiente que eu cresci, assim, Tá. na região, na rua, no bairro. Na escola, Na aquela coisa. escola, bailarina, a Suzana, você viu lá no comercial? Aí vi você no comercial, vi você no comercial. Então, ô Su, a gente estava falando da história da infância, que daí você tinha a igreja. Tudo isso para falar da conversão, né? Isso. É. O que eu quero dizer, basicamente, é que Você inculca a palavra de Deus Exato. na criança, em todo o comportamento, em todas as situações, que ela nunca desviará do caminho do Senhor. daí você tava com. Perdão, só eu lembrei agora que você falou Isso. que você. Todo mundo te conhecia, via você nos comerciais, então você sempre. Então você já foi entrando você nesse meio. Isso, entrou nesse meio, que é onde foi que você deu uma desviadinha do Senhor. Total. Aí depois eu fiquei assim com a igreja. Porque também, Então, nessa isso. época da minha adolescência, começou Era a sair meio- muitas notícias de muitos pastores. Assim, Pedra de e tropeço. a gente é tão pecador, né? É. Que aí qualquer oportunidade, ainda mais na adolescência que você quer Ter escapar, motivos, né? ter motivos pra Fazer o que quiser. fazer o que quiser. Sim. E tipo, peraí, não é bem assim que funcionam as coisas, né?
Pra desobedecer. A Extremismo, rebeldia. isso aqui. Né? Ô, Su, e como é que você vai parar no programa? Como é que acontece assim? Mas eu não era convertida, porque se eu fosse convertida, eu nunca teria desmentido. Ah, com certeza. Então, eu sempre conto o meu novo você nascimento Isso. quando realmente eu li esse livro e Jesus falou, siga-me. E eu me lembro muito dos discípulos quando deixaram tudo e caminharam na direção de Cristo, né? Então, nessa hora, eu realmente caiu toda a minha Sim, ficha. mas então o que a gente chega a entender aqui, né? Que é muita pergunta. É muita coisa. A gente às vezes se tentando ser estapeia mais pra ver quem objetiva. faz. Mas vai, assim, Su. a questão então é ela, você conhecia, você tinha na igreja, tal, mas ainda não caminhava com Cristo, não tinha tido a revelação, né, 100%. Então você foi pra esse meio, interpretou a tiazinha, entrou nesse universo, certo? E aí Certo. depois com 24 anos que você teve realmente A sua a conversão. É isso. Sim, exatamente. Quando eu era criança, eu ia para os montes. Eu tinha Tinha todo dia acesso. levantava a mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu vivia, né, no Uhum. meio mesmo da igreja, né? Mas o meio também que eu vivia artístico era também uma tentação muito grande, né? Eu não acredito que é só o meio artístico. Né? Sim, É um mas- facilitador, né? Conhecer tanta gente e a questão da fama, a questão, né, da vontade, né, de estar com as minhas amigas. Eu não podia sair, tinha muitas restrições. Na adolescência, meu pai com a minha mãe não me deixava sair. Então, começa aí uma coisa também da gente querer ser a gente. A gente não tinha conversa nessa época. A gente não Sim. tem o diálogo que hoje eu tenho com meu filho de 9 anos, que minha mãe não tinha comigo nem com 16. Sim. Né? muito Então, isso diferente, né? também é muito diferente. Então, não tô culpando Sim, e jogando claro. Mas alguma conta pra cima da minha mãe. Ô, Não é Su, isso, mas assim, porque é isso, né? De certa forma, é essa sedução do dar certo neste mundo, né? E também você não tem personalidade com essa idade. nenhuma. Exato. Você não Como é que chega o convite? Que eu não me lembro. Como é que chega? Uma hora te viram e falou, vem fazer isso, você fala, tá. Um teste normal? Não, na verdade, isso foi um acaso. Que não é acaso, que a gente sabe Claro. que existe um nome pra isso, que é você tá no lugar e Deus já tinha um plano pra minha vida, porque ele já sabia que isso fazia parte, que eu ia escolher isso, na verdade, né? Que eu falo que o pecado Sim. nunca é a vontade de Deus, né? Ou você escolher uma coisa que. Mas o Senhor já sabia que eu ia escolher e que eu ia acabar cedendo, né? E ele sabia que isso ia me fazer depois voltar pra ele, 100%. que sabia que eu ia contar toda essa história, que eu ia Sim. crescer com isso tudo. Sim. E que eu ia estar aqui hoje no programa de vocês também. Linda. E aí, essas oportunidades que eu tive, na verdade, eu vou contar. Eu já contei, imagina quantas vezes, né, essa mesma história. Mas eu vou voltar um pouquinho. Um ano antes de eu estar lá no dia que eles estavam procurando uma pessoa para interpretar o piloto, para fazer o piloto, né, da tiazinha. Eu fiz o teste para ser assistente de palco um ano antes de nascer esse programa. Antes Tá. de eu estar lá um ano antes Tá. do Tá. programa estar no ar, tá? Uhum. Então, chamavam várias bailarinas e eu já tinha sido assistente de palco. A agência já sempre chama, você já tem, né? Já, Tipo uma muita gente já me agenda, conhecia sim. na área da publicidade, televisão também. Então, ninguém me viu no teste. Eu lembro que tava lá o cenário, o Luciano, o LP e o Theo Werneck, DJ, e cada hora entrava uma menina para dançar e para eles avaliarem. Ninguém me viu, saí de lá, não recebi nenhuma ligação. Passa-se um ano, eu pego uma carona com a Fabi, que passou no teste, só A passaram... Fabi que veio aqui, a passa- Fabi. Não. Outra Fabi. Outra Fabi. Passaram-se Ah, só loiras, não tinha espaço para morenas. E aí, então, eles... e eu estava gravando um comercial, um teste, alguma coisa da Cerveja Antártica. Eu lembro que eu fui a Mila do Netinho. Lembra do Netinho? Ô, Lembro. Mila! Você foi a Mil Mila? e Eu era uma noite Mila. de amor com você. Essa. Na praia. Gente, eu adoro! Ah. Nem lembra, você era pequenininha. Mas marcou bem. Eu cresci ouvindo essa música até hoje, tô de Você casamento. nem lembra, as eu duas fiz velhas, tô né, de- Su? A gente sabe, tá? A gente sabe. Ô, Dá pra gente menina, poder se sentir um pouquinho envelhecendo? Praia de sol. Ô, Su, Mas calma, você era uma das Milas?
Não, eu era a Mila, só existia uma Mila. Ah, né? uma Mila, tá. Não, na Ela verdade. era a Mila. Na verdade, eu era a Mila da Globo, porque eu fiz teste na Globo pra ser a Mila que Tá. ia fazer o Criança Esperança, Gente. que é um grande evento, e Sim. eles precisavam da Mila. Eu fiz a Mila com, sei lá, mais de 500 mulheres bailarinas, passei e fui a Mila. Depois, eu fiz o comercial, que o Netinho tava no auge, da Cerveja Antártica, e eu era uma das bailarinas também e tal. E depois, e nisso, a Fabi morava em Pirituba, e eu morava na Freguesia do Ó, e ela já era mais velha, ela já tinha carro, ela me deu uma carona, e ela falou, tem que passar na Band, porque eu tô trabalhando lá, e eu preciso... E eu desci do carro com ela, entrei na produção, fiquei sentada, entendeu? Gente, E eu tava com o meu book na mão. Da Táxi, eu era também da agência Táxi, não sei se vocês conhecem. Lembro. Na época. E era bem conhecida na época. E aí, no final, me perguntaram, viram, a produção me viu, e eles estavam Procurando. acabando de sair de uma pauta que o Celso Tavares, que era um diretor artístico da época da Band, que é amigo meu até hoje, tinha visto o programa num quadro de uma mulher depilando e de lingerie, fazendo essa brincadeira num programa na Espanha, e ele estava trazendo a ideia para o programa H. E eu estava naquele dia Nossa. de reunião de pauta. E eles ficaram comigo na cabeça. Eu tinha deixado meu telefone. Eu nem falei para ninguém que eu tinha feito um teste antes do programa estrear, um ano antes. Caramba. Eu fiquei na minha. E eles começaram a me ligar. Só que quando ela me ligou, eles já tinham na cabeça, eles já sabiam mais ou menos como que era essa personagem que o Celso tinha se inspirado na Espanha. E eu já falei não de cara, porque eu usava lingerie, não sei o quê. Era a única coisa, a informação que eu tinha e a informação da cera, né, da brincadeira. E depois começaram a me ligar, porque eles fizeram testes e eles ficaram comigo. Olha na só, cabeça. Caramba. Aí na terceira vez eu falei, mames, o que eu faço? E eu devendo a faculdade, fazia jornalismo na FIAM, e eu assim também, né, com as contas assim, e eu tinha, sei lá, 18 anos, estava na faculdade já, e já estava querendo, né, enfim, trabalhar e ganhar meu dinheiro. Já trabalhava, sempre trabalhei desde criança, mas, enfim, né, sempre, Crescer, né? né, minha mãe falou, vai pra conversar, não custa nada você ir pra conversar pra não fechar portas. E aí eu fui. Quando eu fui, aí já lá na produção, na sala do LP, eu e o LP, né, que somos amigos até hoje, estamos produzindo o meu filme. Hoje a gente tá há 2 anos, a história. Muito legal, graças a Deus. E o LP, inclusive o LP na época virou meu empresário também, ele que me ajudou bastante, ele foi um cara que eu confio muito, que Cuidou. até hoje... Que bênção. E que Muito Deus raro, colocou né? no meu caminho também. Ele, depois o Heriberto Monteiro, enfim, pessoas maravilhosas. Del Rangel. E aí, a Marília Gabriela. Tem pessoas que eu sempre vou. O Sérgio Dantino, que a Marília Gabriela me apresentou, o Sérgio Dantino. Pessoas que foram muito importantes na minha história. Com a minha ingenuidade, com a minha Meninice, era uma menina, meninice, né? Eles me ajudaram a vários contratos que eu assinei sem ler, pessoas que me enganaram, pessoas que, Deus. enfim. Mas aí, nesse dia, o Luciano entrou na sala e falou, nossa, então é você que a produção não para de falar, né? Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, vamos só gravar o piloto. E o LPE, eu falei, olha, gente, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já era atriz, já compunha personagens e tudo. Vai lá, escolhe a roupa, como você tá. Faz o que você achar melhor pra fazer um programa, o piloto. Aí negociei com o LP, R$1.000, eu acho que foi. E não passava disso, porque eu tinha 2 mensalidades, era R$500, eu lembro na faculdade na época. E eu fiz o piloto. Aí fui lá embaixo no camarim pra conversar com o pessoal do figurino, pra poder olhar algumas coisas. E achei uma máscara de gatinho. Ou pedi pra ele comprar, não me lembro muito assim exato, sabe? E eu coloquei, aí eu falei, eu vou entrar com essa máscara. Vi um chicote de equitação, peguei. Nossa, E fui montando ali a personagem. O Theo Werneck era DJ, é DJ, né, até hoje, maravilhoso o Theo. E o Theo que lembrou de mim, no dia que eu fiz o piloto, do teste que eu fiz um ano antes. Ele falou, você é a japonesa que tava... Você fez o teste? Eu falei, fiz, Theo. Ele falou, cara,
Eu falei, aquela japonesa. Linda. Uma fofura. Bom, enfim, gente, foi assim. Que loucura. As coisas assim. Aí entrou. Aí você ficou 1 ano e meio. E aí depois disso. Acho que menos de 1 ano e meio. E aí depois disso deslanchou, assim. Você fez vários trabalhos. Não, aí eu rescindi meu contrato, né? Aí Ah, eu é? pedi pra parar, pra Por sair. quê? Porque eu já não queria mais, né? Ah, Eu saí no auge. você saiu no auge? Eu saí no auge. Não, Desisti no sabia. auge. Paguei Não. muitas multas de mais de 200 mil reais, 300 mil reais. pra Sério? poder- Mas por quê? Porque você não tava mais feliz. Sim. Mas o Jess, você não tá entendendo. Não. Era um boom, negócio. Não, mas Um era acontecimento. muito. Na verdade, eu não no começo era tudo muito empolgação, mas porque eu ia ajudar, né? No começo, sim, eu tive que ser convencida. Sim. 3 vezes eles ligaram. Depois a Uhum. Playboy também, 3 vezes tentando me Sim, convencer. As sim. pessoas tentando me convencer que Sim. trabalhavam comigo. E tudo foi muito de. Já não fazia, não era muito, não era o meu sonho. Meu sonho era ser uma Sim. atriz reconhecida. Todas as minhas amigas estavam ficando famosas. A Mariana Ximenes, que trabalhava comigo, fazia comerciais comigo, tinha acabado de fazer Éramos 6, estava estourando. Depois foi pra Globo. Depois minhas amigas, todas que eu convivia, que a gente dormia uma na casa da outra, estavam se destacando Legal. num sonho que a gente queria realizar, todas nós, né? Olha só. Então, outras desistiram, porque não é um caminho árduo, né? Muito árduo. E aí, então eu não tinha sonhado dessa forma o sucesso na minha vida. Então eu já entrei num questionamento desde cedo. Eu era muito ingênua, porque eu era uma menina, mas eu também era muito inteligente no sentido de saber o que eu De queria. discernimento mesmo. Discernimento. Então, eu acredito que isso fez toda a diferença também. Que era mais ou menos assim, ao mesmo tempo que Pra aqui sair tem, mais rápido. aqui tem uma Nossa, mas deve ter oportunidade. sido difícil isso. Você pedir pra sair no auge. Não, foi... Não, pra mim, o mais difícil foi depois. Depois? Que eu tomei essas decisões, com certeza. Que aí eu tive síndrome do pânico. Aí tive que lidar com a realidade depois. O que você ia falar? Então, assim, Nossa, existia um senso de oportunidade, mas nunca deixou de existir, mas não era isso que eu queria. Era como se você ficasse convivendo com essas duas dividida, coisas. Sempre tive conflito. Dividida. Sempre em O conflito. conflito não veio depois do casamento. Veio antes, né? Vamos dizer Sim. assim. Sempre existiu conflito. Ah, não é uma coisa que você. Uhul! Não é que Não, você sempre entrou, foi uma coisa sempre meio- teve um... É porque assim, o fato de eu me entregar para uma personagem e dar vida a ela com todo o vigor é meu. Exato. Total. Então, isso era um contraste muito grande quando eu saía de cena. Eu sempre falo do clown, do palhaço, né? É muito fácil você fazer as pessoas rirem. É muito fácil é muito fácil para mim prender a atenção das pessoas. Mas A que depois, quando custo? eu tô sozinha, é o Exato. palhaço. É o palhaço. Eu fico triste, né? E essa feliz, crise... mas Su, mas triste. essa crise vai solidão. chegando no final, ali, antes de sair, vem um tipo, perdeu sentido, ou alcancei tudo que eu estava imaginando que era necessário. E em não tô termos- feliz. E não tô feliz. Era Bateu um senso de vazio mesmo. Basicamente, tinha muita coisa. Não era só isso. Isso era Sim. uma coisa grande. Mas eu tinha a questão de... Meu ego era muito grande em relação a fazer diferença no mundo. Eu me achava muito especial. As três, a gente pode dar a mão e sair andando. O riso de vocês foi no mesmo tom. É. Porque eu comecei a rir muito, da vontade de rir, porque vocês Gente, Não mexe- tô- Muito especial. Gente, que pessoa mais... horror, né? Ai, Nossa, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas, gente, Mas não, gente, isso já é Deus em nós. Ah, não, quando Olha a o gente nosso tá dando Deus. glória a ele, tá tudo certo. Não, eu Agora, sei, Mas, eu fui mesmo, amiga, assim, achava uma coisa. Já faz parte da natureza. Deus já fala que ele criou a gente na imagem e semelhança. ah, sim. Então, não, mas... A compreensão disso hoje faz sentido. Na época, Sim. parecia que era Que uma era coisa sobre de egoísmo, você, que era sobre é. a gente. Não tinha a ver com o Sim. outro. Tem uma coisa assim. Ah, não, a quando gente ainda você- estava muito no centro, então era uma coisa muito sobre nós e tinha todo um Totalmente. drive, né? Totalmente. Ai, desculpa, bati de novo. Toda vez que eu vejo uma pessoa que vira uma celebridade cristã, eu já penso, como vai sustentar? Porque eu venho do pior cenário Uhum. possível, né, dos egos, né? E a gente sabe que tem em todo lugar, que todo mundo é ser humano. Não interessa ser um meio cristão, ser um Sim. meio gospel. Eu não Não. gosto dessa palavra gospel, É. mas entende, né? Você me entende.
Então eu penso só nisso, eu penso, nossa, isso, até quando vai conseguir sustentar e tomara Deus que quebre em nome de Jesus, ao Sim. ponto de Voltar ir pra se casa, renovando para voltar claro. pro lugar, pro centro mesmo do equilíbrio da vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a gente estraga muita coisa, né? É, e ele quebra o vaso, né? No meio. Então, e aí você sai quebrada, todo mundo tipo, você tá doida, o Tá que que você tá louca, né? fazendo? Parará, É, parará. aí eu tive que surfar, mergulhar numa onda de 40 metros ou mais, né? Totalmente contra a maré, sozinha, Nossa, sou. Com 20 anos. com 20 anos, 21 anos. Meu Deus. Não, Já- não, depois, né? Isso. Sim, a hora Porque que você então esse sai. impacto, essa coisa de, ai, vou deixar tudo. Che Guevara, né, de revolução, porque tinha muita coisa da revolução dentro de mim nessa época. Sim. Tipo, Depois não que eu me quero converti, mais. 2 anos depois, 3 anos depois. Oi? Depois, você se É. converteu. É. Ah, tá. Eu tinha a questão inicial, que eu ainda sabia, né, tinha a ver com o espiritual, porque eu tinha momentos de pesadelos e coisas que eu via que Deus me mostrava, ele abria o campo espiritual, me mostrava os demônios, mostrava tudo sem eu estar buscando a ele, né? E tinha os sonhos, os pesadelos, e quando eu saía do meu corpo, eu me via inquieta quando chegava do carnaval, quando tudo que eu, principalmente em alguns ambientes mais Uhum. Você Pesado. sentia tudo no corpo, de certa forma. Então tinha, No não corpo. tinha um sossego, tinha tinha uma sossego. inquietação, tinha Não. uma. É um chamado, né? Então eu não podia correr. Eu não podia correr de Deus, não podia fugir de Deus, né? Sim. Só que na época, como eu não era uma pessoa espiritualizada, eu entendi isso depois que eu realmente me converti, né? E no decorrer do processo de amadurecimento também do meu espírito, do meu intelecto, do meu emocional. Então, quando Sim. você sai, né? Quando você pede pra parar e paga multas e tudo mais, ainda não tinha sido uma revelação sobre Deus, né? Não. Você que não queria, você que não estava feliz. Aí Na depois. verdade, a gente é uma coisa só, né? Então, Sim. só que eu sempre tive essa questão corpo, mente, espírito. Sempre busquei minha alimentação desde criança. Minha avó, minha mãe, eu venho de uma herança que a gente não usa produtos químicos, é tudo sempre coisa. Então eu tinha uma conexão, já entendimento, algumas coisas da questão também física. Uhum. Então eu sabia o que estava fazendo mal para mim, o que não. Mas naquela época também não se falava de psicologia, porque senão você era maluca. É. É muito Sim. recente toda a Uhum. psicologia, né? A psicanálise também, a psiquiatria, tudo muito novo, né? Uhum. Assim, no Brasil, Sim. pelo menos. No mundo, mas no Brasil, excepcionalmente, né? E quando eu tive as minhas questões, aí eu estava falando ontem numa palestra que o Gugu me ligou, a Marlene Matos, grandes diretores do Brasil todo, pessoas que eram empresários de grandes artistas, todo mundo querendo me dar opinião para eu não cometer esse suicídio, esse homicídio contra a tiazinha. Uhum. Sim. E você não ouviu ninguém. Não. Mas sabe Não, o que eu que eu- ouvi, mas eu Mas- sabia o que eu queria. E sabe o que Muito que eu forte fico aqui imaginando? Já era Deus Provavelmente ali, né? foi, Com então, certeza. foi entrando desconforto convicção. físico, E também o desconforto. TDAH, Deus fez a minha mente assim. Quando você. Desculpa, Dani. Não, É fala. que eu Não, vou pode ir, pode É ir. que ela tava processando e não consigo. Ou eu paro e aí eu esqueço, ou eu Sim. continuo. Mas quando eu fico pensando, e depois que eu recebi o diagnóstico aos 43 anos, eu entendi que Deus me fez assim, porque Deus sabe que eu não me apego. Eu não tenho apego. Uhum. A questão do tempo para mim é diferente. Meu relógio é diferente. Então, o tempo é muito relativo mesmo para mim, entendeu? No literal. E eu tenho essas questões com o desapego muito fácil. Eu posso dormir em qualquer lugar, eu posso morar em qualquer país, eu posso. A saudade é uma escolha para mim. Então, é uma decisão. Então, várias questões no meu cérebro. E essa coisa de você agir por o impulso é muito forte também no meu Funcionamento. cérebro, né? No meu estilo de pensar. Então, tudo bem me arrepender. E tudo bem também. Faz parte. Por isso que você É tudo foi. muito. E por isso que eu fui como. E eu continuo indo. Eu só realizei esse livro e estou realizando coisas na minha vida porque Deus me fez assim. Uhum. Eu aprendi a me conhecer
puxar o freio mesmo não sendo contrariada ou mesmo sendo amada, né, e idolatrada e não corresponder às expectativas. Então, não sei te explicar, mas hoje eu vejo que é muito da minha personalidade, que eu tinha coisas lá que eu sou do mesmo jeito que eu tinha 18, 19 anos. Claro que muita coisa amadureceu, claro. Eu tô te falando no sentido mesmo de funcionamento. de funcionamento Então, químico também, né, Dani? Sim, sim. Podemos falar assim. Tem muita coisa meio parecida comigo. Ô, Su, mas sabe o que eu tava pensando na hora que você tava falando isso? Eu vou imaginando que surgiu desconforto físico, desconforto emocional. Então, assim, é incrível como Deus usa todo o nosso sistema, corpo, alma e espírito, para ir dando sinais, né? Aquilo que realizava passa a não realizar, o vazio ele incomoda. E a hora que você tem esse siga-me, largue tudo, de certa forma você já tinha largado o mais importante sem ter ainda o entendimento e o descanso, né? Falou tudo. Quanto tempo dá o quê? 2020, 21 anos você sai, larga tudo, aí você foi para novelas, não foi? Você foi 22 anos, porque 21 de batismo. Eu me batizei um ano depois. Então, 20 anos você saiu da tiazinha. Sai da tiazinha. 21 você se converte. Não. 25. Me converti. 21. Eu já tô na crise, no ápice da crise. E se eu não me engano, foi quando eu entrei na Casa dos Artistas. Desculpa que eu tô ruim de datas exatas. Eu sou péssima também. Pra mim é tipo... Mas numa sequência, você sai disso, você começa a fazer outros projetos de Casa dos Artistas. Não que dou mais autógrafo a partir de hoje. Não, escrito tiazinha. Só dou autógrafo escrito Suzana. Eu tive que ir atrás da minha identidade. Olha só. Literalmente, assim, pintei meu cabelo virgenzinho, preto, indígena, lindo, brilhante. Pintei inteiro de ruivo pra fazer a minha primeira peça. Ao retorno pós-tiazinha. Que era uma peça inglesa, eu fazia uma inglesa, uma comédia, e enfim. Então eu aproveitei a oportunidade para, né? Só que eu via que eu tava mudando o estereótipo para poder chegar em algum lugar por dentro. Na verdade, eu tava pedindo socorro. E a arte, a arte sempre me ajudou a me encontrar de volta também. Claro que gente, Jesus tá em tudo, tá? Deus tá em tudo. Sim. Mas eu preciso também falar da minha profissão, né? Que na minha profissão eu me perdi e eu me encontrei também dentro. E aí você parou de dar autógrafo como tiazinha? Até porque eu não fazia terapia, a minha terapia foi o meu próprio trabalho, minha própria arte. Aí você fez essa peça e depois continuou fazendo outras coisas e aí chega o livro. Da sua amiga, meio de um filme, chega o livro. Isso agora, né? Sim, não 25 anos. O outro livro. O que a gente quer saber? Eu vim divulgar meu livro. Deixa eu falar. Fala o livro que você quer, porque eu também quero. A gente quer saber a ordem exata dos fatos. Tipo assim, você saiu de ser tiazinha com 20 anos. Aí você foi fazer a peça loira da menina inglesa. Aí depois, o que você fez até chegar no autismo, entendeu? Ah, tá. Entendi. É isso que você queria, né? Era. Ai, que bom que vocês se complementam. Ai, não. Ai, gente, desculpa. Isso mesmo. Deixa eu só pensar um pouco, porque... Foram muitas coisas? Eu fiz Antunes Filho, que é o maior diretor da América Latina de teatro. Eu procurei sempre os melhores profissionais, porque aí eu parei, deixei tudo e fui investir na carreira como atriz, né? Tá? Então, eu morei no Canadá, fiquei 6 meses no Canadá. Para ficar um ano, voltei antes, me arrependo até hoje, que eu voltei muito rápido. Eu fui estudei canto com a melhor Madalena Bernardes. Que legal. Eu fiz Você se mergulhou Antunes, eu mergulhei muito nas artes. E voltei à minha faculdade de jornalismo que eu tinha trancado, terminei. Minha mãe, graças à minha mãe, ela ia todo ano e fazia eu fazer, porque você precisa fazer prova para manter a faculdade para você, senão você perde, tem que começar do início. Tá. Então eu fui mergulhar na minha arte porque eu falava, bom, eu sou conhecida pelo estereótipo, por um símbolo sensual, uma mulher bonita, né? E eu não posso mais, eu quero ser reconhecida não só pela minha arte, eu quero que as pessoas vejam o brilho da Suzana, não só o da personagem da tiazinha. Então, o que batia dentro de mim era um reconhecimento. Foi aí quando entra Jesus, acaba isso. Exato, entendeu? Liberta. Amém. E foi quando meu pai fica doente e o médico dá 3 meses de vida para ele e meu pai realmente se converte, porque ele também vivia
oscilando. Sei. Então era o exemplo que eu tinha do meu pai e a minha mãe que era fidedigna na palavra, que realmente vivia o que ela pregava, né? Mas o meu pai tinha essa oscilação muito Sim. grande. E a gente, os filhos acabavam sendo afetados, né, espiritualmente. E quando meu pai Converte. se converteu realmente, ele começou a fazer a diferença ali no hospital, e a gente começou a ver, Bênção. ele começou a ter alucinações, e quando ele foi chegando perto da morte, ele foi vendo o reino e foi compartilhando com a gente, ele pedindo perdão pro meu irmão, e a gente se alinhando. Deus deu mais 2 anos de vida para ele, eram 3 meses, e aí eu comecei a ajudar ele na alimentação. Foi aí que eu mudei radical a minha alimentação, e ele começou a vivendo, ainda fazendo tratamento mais tempo, então ressignificou toda a história dele, Uau. e a gente foi ressignificando a nossa também, os filhos. Que coisa bênção. linda. Foi lindo. Deus é muito E bom. aí, Foi bem nessa época, então, que você leu o livro e se converteu 100%, né? e aí você passou a frequentar a igreja, aí você entrou... Foi na dor, né? Foi na dor, Mas não foi a sempre. dor específica, foi a dor da perda, né, do meu pai, e também o exemplo que meu pai estava dando ali de transformação. Acredito que foi tudo junto, né? Eu acho que Deus usou tudo. Uma mistura. Ô, Su, e aí você tem esse tempo, né? Acho que desde a tua conversão, pelo menos a impressão que dá de você ter ido para dentro desse descanso em Deus, conhecer Deus, desse relacionamento com Deus, e assim, são anos mais quietos? É o ano que você forma a tua família? São anos Sim. de um... Como é que foi, assim, esse... Antes de eu responder essa pergunta, só para concluir que eu já estava vivendo um reconhecimento no teatro da maior cidade da Broadway do Brasil, né? E eu comecei a receber prêmios, comecei a Legal. ir para festivais de cinema em Miami, reconhecida como a melhor atriz coadjuvante, como coisas que era o que eu queria. E eu também não conseguia Olha ser só. feliz. Olha, Então tem isso também. meu Deus. Então eu tava com grandes busca, atores, né? os melhores atores de teatro do Brasil. E de repente até era hoje aquilo, tudo que eu busquei de novo e... não. E de novo, O vazio o vazio, existencial. É. né? Então, só para finalizar Sim, esse sim. assunto, mas agora entrando nesse assunto do... Aí, quando Jesus diz, vem, Siga-me. siga-me, o próprio me convidou, e ele me deu, eu falei, eu simplesmente virei e não olhei mais para trás. E quando você não olha mais para trás, ainda aceitei alguns trabalhos que começou um conflito, né? Eu fiz uma série na HBO, Mandrake, que eu fazia uma prostituta e atuei com o Marcos Palmeira, e era uma personagem que eu me despia, e eu tinha acabado de Olha me só. reconciliar. Então, assim, foi um processo. Sim. Porque tinha ainda, não é assim, né? É. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. Deus foi criando em mim o culto racional, e era o que eu queria, senão eu estaria na igreja avivada, assim, não avivada, pentecostal, e é só Sim. sempre emoção, Aham. mas na hora de decidir, ficaria sempre oscilando com o pé lá fora e com o pé, não. Eu sabia, então, teve Perfeito. algumas decisões que eu tomei ainda que eu não Que conflitou, que né? foi difícil, eu acabei, não sei se foi depois do batismo, acho que não foi, acho que foi um pouquinho antes. Mas, de qualquer forma, eu era, assim, Jesus trabalha de uma forma que às vezes a gente precisa dar aquela caidinha, né? Mesmo já dentro mesmo já me sentindo parte do reino. É a santificação. É a santificação. É. E depois aí ele foi me dando entendimento, eu fui negando, até o momento que eu não tinha mais trabalho pra mim. Aí o bicho começou a pegar. E daí foi outro problema, né? Que daí a questão mais financeira. É. E nessa época você casou, Não. não? Antes disso, eu fui vendendo as minhas coisas para sobreviver. Casas, propriedades, né, que eu Aham. tinha adquirido para continuar vivendo. Minha mãe veio morar comigo quando meu pai faleceu, meu irmão caçula, e eu fui me diminuindo meu padrão de vida, porque senão eu ia falir. Uhum. E também foi um processo muito doloroso, muito difícil. Depois disso tive ainda depressão, depois disso até porque eu tinha um diagnóstico que eu não sabia, né? Então, eu Caramba. acabei adquirindo transtornos de ansiedade crônica também. Meu Então, Deus. muitas coisas foram acontecendo. Vinha de relacionamentos de abuso emocional, Imagino.
com pessoas extremamente narcisistas, uma pessoa específica, né, que eu não namorei tanto assim, porque as pessoas acham que a gente faz um personagem sensual, acham que você pegava o mundo, né, e realmente eu me isolava, era ao contrário, foi o período que eu Claro. menos namorei e o período que eu tive um namoro, eu sempre tive namoros que quando eu namorava firme, né, Uhum. então eu era muito fiel às minhas, eu falo que é a moral, como eu cresci, o que eu acreditava sobre relacionamento, ao ponto de não ter uma inteligência emocional, né, na área relacional homem e mulher. Até para identificar Total. situações e tudo. Exato. Não conseguia identificar. Então, era tanta coisa que eu tinha que identificar antes disso, que eu me perdi, né, nessa linha. Total. Aí eu comecei a fazer terapia, Uhum. porque eu falava, gente, por que eu não vou casar desse jeito? Não vou dar certo com ninguém, o problema sou eu. Uhum. E então isso já foi no meu namoro antes de eu casar. Comecei a fazer terapia, então tem uns 17 anos já que eu faço terapia. Ai, que benção. É, muito bom, muito bom, muito bom. E aí você se casa depois de De um ano de namoro, eu já comecei errado, né? Eu desobedeci a Deus. Deus tinha falado, estava me guardando, e o Senhor falou que disse pra mim claramente pra eu esperar. E eu não esperei, né? Eu fiz tudo no meu tempo. A gente vai aprender, né? Uma área de cada 100%, vez. 100%. Atire a primeira pedra. Total. Mas é lindo o trabalhar do É Senhor. lindo. Né? É. E é tão lindo, né? Às vezes eu penso nisso, né? Quando a gente conversa sobre de onde Deus nos tirou e de onde Ele vem nos tirando, né? Ele já te Com tirou, graça e Ele já nos tirou misericórdia, né? do chiqueiro, mas a lama Ele continua, né? Tirando pro resto até Ele retornar, né? Mas é tão interessante isso, Su, porque essa é uma coisa surpreendente. A gente pode falar dos nossos aspectos falhos e caídos e das nossas... Deve, né, amiga? Exato, e dos Às nossos... vezes você fala, ai, não vou falar, não. Não, Isso. e dos nossos Mas erros. aí o Senhor fala, como é Porque que assim, eu vou ele usar só... você? Você fica guardando isso pra Exato. as sete chaves. Se eu te libertei pra Testemunho vida. de libertação mesmo. E tem aquela frase, né, que a conversão tira a gente da lama, mas o processo de santificação vai tirando a lama da gente. Então é uma verdade. coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra Sim. ali. É impossível alguém Camadas, falar. né? Ah, não, Pronto, não, tá não pronta. Tem como, é pra sempre, até a gente morrer. Porque Até Adão pra- e Eva fez isso com a gente, Não. né? Assim, deu um Sim. start, né? Você nasce pecador. E outra, às vezes tá E nesse às vezes é mundo, mal e é tão difícil, às vezes parece que a gente tá ficando louco. Eu tinha muito essa expressão. Eu falava assim, será que eu tô perdendo minha juventude? Será que eu tô ficando louco? Será que eu sou Olha lá. extremista? Será que eu nunca mais vou ser feliz? Porque eu falava assim, gente, eu já Passava tava, isso também né, na com minha 30 cabeça. anos e eu também, naquela coisa radical e tal. Eu falava, gente, aí todo mundo falava, meu, Vai você virou curtir. freira? Exato. Tipo, meu, que você tá Piadinhas É, dentro da ó, família. então, assim, é muito Todo lugar. difícil, porque é uma renovação da mente, né? Como fala em Romanos 12, Isso. 2. Mas é uma renovação da mente, sendo que você está no mundo, mas não é do mundo, né? Exato. Exato. Então, é um processo. Então, por isso que é importante a gente falar. Eu acho que esse lugar aqui é tão importante para que outras meninas que estão ouvindo, mulheres que estão ouvindo... E Satanás é o acusador, né? Ele que fica acusando. É Jesus é o transformador, o renovador, o restaurador. Então, é muito importante ouvir você falar para que derrame cura também para as pessoas, Sim. para os nossos ouvintes. E para nós Isso. também. Venha como está, É por isso que né? a gente não pode ficar dentro de casa no casulo. Tive um tempo, eu precisei Sim, eu ficar. também tive esse tempinho. Eu Sim. falo pra você, depois dessas decisões que eu tomei no começo ainda da minha conversão e não sabia se eu deixava minha profissão, mas era o que eu amava fazer. crise. Aquela crise. Exato. Eu fui pro casulo e foi tudo muito rápido. Eu fiquei hibernando muito tempo, mais de 10 anos hibernando, porque eu precisava ficar cheia. Sem dúvida. Né? Eu precisava conhecer a palavra. E tudo que eu tinha lido até então de Paulo, dos discípulos, de pessoas que se converteram, e elas não foram para os holofotes antes. Elas foram passar tempo com Deus. Total. Nossa, isso é muito importante. Paulo fica 3 anos, né? Não é assim? Então Não é? Porque quem converte já sai falando muito rápido. eu fico muito preocupada com isso. Sim. Muito preocupada com isso. Sim, sim. Ah, mas precisa ir, eu já entendi. Não, Jesus está voltando. Não, gente, calma, né? Há um tempo Será? certo para todas as coisas. Exato, né? Então eu pensava muito assim. E também, quando eu li o livro
o Senhor me falou que eu nasci para pregar o evangelho a toda criatura, e eu falei, bom, eu entendi que eu era uma missionária, eu sou uma missionária, me considero uma missionária, e já queria ir para a África. Obviamente, né? Com todo missionário quer ir pra África. Como se só na África tivesse precisando de missionário. Eu já fiz missão na África. Pois é. Aí eu fui pro sertão do Brasil. Maravilhoso. E vou até hoje, né? Nas férias, sempre tô lá, é minha casa. Assim, eu me sinto... E vou viajando pelo Brasil, no sertão. Mas eu quero muito ir pra África ainda, né? Poxa vida. Quero continuar, né? E pregando o evangelho nas ruas para as pessoas. E foi minha escola. Foi minha primeira igreja, depois que eu me converti, foi o campo missionário. Uau. O Senhor me ensinou tudo lá no campo, sobre santidade, me ensinou sobre castidade, me ensinou tudo, assim. Era como se ele tivesse... Você ficou 10 anos longe, a gente vai fazer um intensivão. E a gente ficava 30 dias nessas viagens, dormindo no chão, morando numa cidadezinha que não tinha igreja, a gente abria a igreja no final, né, do trabalho missionário. Então, e no sertão do Nordeste, onde meu pai e minha mãe nasceram. Olha só. Deus cuidou ali da minha identidade e mostrando pra mim de onde meu pai e minha De mãe onde tinham você vindo, veio, olha que coisa linda, Su. da minha natureza. Ai, foi incrível. Rio São Francisco, e todos os lugares, Piauí, todos os lugares que eu passava e que eu chegava na casa das pessoas, batendo na porta para evangelizar as pessoas. Falei, eu tive um sonho uma semana antes de vocês chegarem. Nossa. A pessoa falava na casa, uma casinha que não tinha nem água para oferecer pra gente tomar, assim, sabe? E foi assim, sempre né? Mas no começo foi muito impactante mesmo. Sim. E de saber que o Senhor tinha pressa e que ele estava feliz que o filho pródigo tinha retornado à casa. Amém. Então foi muito E aí você casou, teve um filho maravilhoso. maravilhoso, meu bem. Qual que é o nome? Benjamin. Ai, acho lindo esse É nome. lindo. É bíblico, né? É. E a Su de hoje? Vamos falar da Su de hoje. Vamos, tem que acabar. Não, temos mais um tempinho, tô brincando. Mas é porque eu também já falei bastante do meu passado. Não, A vamos Su falar da de Su de agora, hoje, bora. gente, a Su de hoje. Oh, mamãe. Essa é a Su de hoje, Amor, Mara. a Su de hoje, juro que coisa Então ele vai fazer linda chorar. ver o cheio transbordar. É um transbordo. E eu acho que é esse o ponto. O transbordo. Eu nasci pra isso. É só o que eu quero da minha vida. É que o papai se orgulhe de mim. Que o papai se orgulhe de mim. Amém. Nosso Deus, né? Eu acho que essa é a minha grande missão mesmo, assim. E poder colocar em prática o que Jesus veio pra nos ensinar. Todo o sofrimento que ele teve Sim. por nós é isso, né? Eu acho que, assim, as lutas são inerentes enquanto a gente estiver aqui. Sim. Mas eu vou ficar muito chateada comigo se eu chegar lá no céu e o Senhor falar, poxa, eu confiei tanta coisa em você e você... Enterrou. Exato. Então eu preciso correr e levar a vida. E Su, você tem com o livro, né, gente, que por favor, leiam o livro, comprem um livro. A gente vai colocar aqui o Instagram da Su. Aqui eu, aos 19 anos, 20 anos. Olha só. Olha lá, Dani, não tô chorando, já vem, tá vendo? Sabe o que você faz comigo? Tem uma vez que a gente não conversa, que você não A conversa. gente não chora, exato. E aqui, e eu hoje... Su, eu queria terminar hoje fazendo uma declaração de amor pra você. Você já fez, amiga? Não, tudo bem, Você mas eu vou fazer de faz, novo. Porque assim, o teu serviço, o teu servir a Deus é algo assim inspirador pra mim. O teu servir a Deus, reconhecendo o agir dele na tua história, é uma lição, porque cada uma de nós tem história. A gente não tocou nesse item, mas talvez a gente não tenha tido no nosso CPF o tamanho do impacto, mas nós temos CPFs com impactos, Sim. né? Muitas vezes em busca... Eu fiz isso também, a gente conversa tanto, a Jess também, né? Em busca de ser reconhecida, valorizada. Sim. É uma escravidão que nós experimentamos. Gente, e assim, você colocar e Deus te chamar e você atender esse chamado, porque é irresistível mesmo, mas colocar a tua história a serviço
né? Do que verdadeiramente preenche e do que verdadeiramente é o sentido onde há paz no mundo, inclusive. Porque aqui não vai ter paz, mas na hora que você tá cheio do céu, do príncipe da do paz. príncipe da paz, viver o reino, você já, vive né? a paz, Verdade. apesar das circunstâncias, né? E você... eu amo a tua vida porque, assim, você tem sido, para mim, assim, uma semente do descanso em Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que, assim, esse livro é a tua vida e tudo que virá, porque o Senhor honra as Amém. filhas dele, os filhos dele. A Eu tenho obediência. certeza absoluta, né? Como aquele dia que você me mandou o devocional, né? Porque eu também estava com muito medo, você também sabe disso. Sim. A obediência, Ela- Deus olha a nossa obediência. E ela gera frutos. Né? Ao mesmo tempo, Jesus venceu o mundo com todas as coisas Que ele fala que a gente pode. nele estão. Também. E a gente vence junto com Sim, ele. Exato. E tem um espaço que é esse trabalhar do nosso coração, que é tudo que ele quer. Então, assim, eu fico muito feliz de ver Jesus em você. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver você se disponibilizando a ser nossas irmãs, essa filha amada e poder servir ao reino com a tua vida. E eu te admiro muito por tudo que você... Dani. Por tudo que você... Eu admiro não porque não foi na tua força, não, mas sei, a rendição que você experimentou Muito forte. é muito forte, entendeu? E glória a Deus por isso. Que a graça de Deus seja imensa na sua vida. Nos uniu, amiga, pra... Como Você é uma inspiração pra mim. gente, que eu tô... Você é uma inspiração pra mim também, desde Você o primeiro dia que eu te meu vi. amor. Como vocês se conheceram? Como é que a gente se conheceu? Também não sei. Nossa. Peraí, calma, vamos lembrar. Gente, como assim? Peraí. Eu tô Não, aqui a Dani- boiando. É Deus, amiga. A direção de Deus é uma foi? coisa sobrenatural. Não, eu Peraí. fui na tua casa fazer o podcast. Não, mas peraí, eu Mas te como é que conheci foi antes. antes? Eu te conheci antes. Peraí. Eu não sei. Foi Instagram, é. Instagram? Eu comecei a seguir a Dani. Por A conta gente da... se encontrou da Dani, que é da nossa igreja, a Dani Não, da não, minha. mas isso Não foi depois isso? Não, isso já foi depois que... Isso foi, mas eu Um já te dia eu te conheci agarrei, antes. você veio na nossa igreja, eu parei e fui falar com você, isso eu me lembro. Então, na verdade, gente- eu te vi de longe. Imagina aquela igreja lotada, né? Eu sigo a Dani por conta do podcast dela, do Dos Instagram YouTubes, dela. das coisas de Por educação. conta de educação. Ah, eu nem Legal. sabia disso. Não. Eu fui na tua direção, que eu vi, eu falei, vem cá, deixa eu te dar um beijo. Isso foi maravilhoso que você foi na minha direção, mas eu tinha te visto, eu tava sentada aqui, na direita do culto, estava bem no centro, e eu olhei e falei, Ó. Dani, pra minha amiga, a Dani Freixo, eu amo Nem ela, sabia sigo disso. ela é Que maravilhosa, fofo. tal, não sei o que, tá. Só que eu acho que a gente já tinha se falado no direct. Será? Acho que sim, vamos dar uma olhada depois no direct. Vamos dar. É. Aí a Eu gente... quero Ó, saber. as duas que não lembram do negócio, não é isso? Então, pois Mas é, foi é uma tão- coisa muito louca. Mas foi muito louco. rápido. Porque a gente já Mas trocou o quando ela telefone. veio falar comigo lá na igreja, eu falei, gente, parecia que a gente já tava pra É marcar, isso. parecia que a gente era amiga, a gente já tinha se Aí falado. eu fui na casa da sua. Quando eu cheguei na casa dela, ela tava se ajeitando o podcast. Ela não entra aqui no meu quarto. É tipo nós também, entendeu? Tipo assim. Aí ela, você gosta desse sapato ou desse? Ah, eu gosto desse. Tarará, tarará. Não, senta aqui. Porque é assim que ela recebe na casa dela. A casa dela virou. Ah, é igreja, é um- né? Tem que ser o É templo. um espaço. Não, Virou a igreja. A igreja. A igreja ela- de é Cristo, isso, né? entendeu? A gente tem que ter esse entendimento também, Sim. né? Que linda. Então eu não te tem esses amo negócios. em Jesus. meu E você também, amor, minha filha. Não, olha o que Deus faz, gente. E aí, a Jéssica, eu tô pra conhecer essa Faz menina tempo, né? Sim. também. Não, E aí, a não, gente teve esse sério, encontro. é Não. tão gostoso que eu falo que enquanto a gente tá aqui servindo, o Senhor tá trabalhando, né, no nosso coração, aumentando a nossa fé, expandindo as nossas estacas. Eu falo que Deus só criou, a gente criou a Dani lá no bairro dela, você no seu bairro, mas ele já tinha Ele já preparado. tinha o plano. Já tava É. fazendo a gente ali É pra lindo gente estar demais. juntas no reino. E também não vai ser nem. Quando a gente chegar no reino, já vai falar assim: já somos amigas desde até. Tem algumas que a gente vai conhecer lá, mas Sim. outras ele faz questão que a gente se encontre antes. Amém. Su, Antes do banquete. olha, gente, leia um livro, vem filme, vem mais livro, vem tanta Nossa. coisa, gente. Sigam a Su. Gente. É porque é uma história atual, gente. Parece que é só uma questão retrô, Não é. mas a gente traz para os dias de hoje. Eu
toda essa questão. Quem é você por trás da máscara? Eu nunca As vi uma nossas geração e um máscaras. tempo que mais vive na persona. Exato. Por conta das redes sociais, do sistema, Isso onde está tem levado a acontecendo. gente, para onde tem levado a gente, para o engano, Para um e pra adoecimento. cegueira mesmo. Adoecimento É, mental. Adoecimento mental, emocional, Total. tudo. É uma doença física, doenças psicossomáticas, Tudo. tudo para tirar a gente da nossa essência. Exato. Tudo para afastar o nosso self, como diz o Winnicott, né? Sim. O ego do self. É cada vez mais assim, porque na minha época da fama era diferente. Eram poucas pessoas que ficavam famosas, e quando essa pessoa ficava conhecida, todo mundo conhecia essa pessoa. Exato. Então, eram poucas pessoas que estavam do outro lado da TV. Agora, Hoje, todo mundo vive essa crise. Hoje, as pessoas não são reconhecidas na rua e tem mais de 10 milhões de seguidores. Mas elas não são populares. Só para um nicho louco, específico. Aí você pensa que Escravidão. qualquer pessoa pode ficar do nada e ela vai viver um impacto muito grande de mudança na vida dela, mas sempre criando personas para poder agradar Parecer. outras personas. Exato. Exato. E levando máscaras também para a vida de outras pessoas. Então, Total. assim, o que eu estou influenciando? Essa é a grande pergunta que eu queria deixar aqui para o final do programa. Essa é a grande pergunta. Eu até te pedi, ó, maravilhosa. Que semente, que semente que você eu estou tem sido? semeando, né? O que eu estou influenciando, A né? minha relação de transformação, a maior que aconteceu desde quando eu me converti, inicial, na verdade. Eu não quero fazer o que as pessoas fazem comigo. Eu sempre escolhi o caminho mais difícil de tudo. Não sei porquê, mas um dia eu vou saber melhor. E eu sempre olhei para essa questão da identidade e falei, uau, eu afeto o mundo do outro. O outro me afeta. Como? Como? Como que eu posso minimizar e afetar mais positivo do que negativo? Sim. Onde eu vivo e aonde eu estarei, ou Na comunidade que na Deus comunidade, nos em colocou. qualquer lugar. Sim. Mesmo eu vindo aqui só de passagem. Sim. A Eu boa quero semente. impactar. A boa eu semente. quero impactar fora das Exato. câmeras e por trás das câmeras. Uhum. Então, foi nesse caminho que eu fui Amém. seguindo e que Jesus tem me orientado. Uau! Eu ficaria aqui 3 dias. É uma piada interna. Não, é que a gente não quer ir embora. A gente quer ir embora. então, Mas é que a gente também grava sozinha, né? Quando a gente grava sozinha, aí fica um pouco mais pesado. Mas Daí... que delícia ouvir histórias, ouvir o que Deus faz, né? É tão bom, e assim, renova a nossa fé, dá um gás, dá um verdade. ânimo, Total. uma injeção de É verdade. de ânimo, de fé. E nossa oração é para que você que tá aí do outro lado também esteja sentindo essa restauração, né? Essa renovação, e entender que todos somos iguais, todos somos pecadores, todos somos iludidos nesse mundo, mas Jesus, com a sua graça e misericórdia, com amor e com gentileza, que a gente Nos sempre chama. fala, ele nos chama Gentileza. e nos transforma. Nos alcança. Eu uso uma palavra para isso que eu ensino meu filho, nobreza. Nobreza. Realeza. Nós somos filhos do rei. A gente não pode ter um comportamento baixo. Isso. A gente não pode não ter empatia. Tem certas coisas que não fazem parte da nobreza. Amém. Amém. Amém, minha amada. Espero que vocês que estão aí do outro lado tenham gostado. Pega esse link, manda para suas amigas, manda para grupos de WhatsApp, compartilha. Deixa aqui também um comentário para nós, para saber o que você sentiu, o que te mais impactou. É tão importante para nós, né, Super. Dani? Eu vejo tudo, eu entro todos lá. Eu fico vendo também. tudo. Porque é realmente cada coraçãozinho, cada vida importa. E é isso. E é um espero que vocês prazer gostaram, servir viu? vocês. É. Deus abençoe. Também agradecer a nossa igreja amada, IPP, que nos proporciona. Também conheçam o aplicativo da IPP TV, que tem conteúdos incríveis. Sim, eu amo. Boas Documentários. sementes, documentários. Assim, tem feito um trabalho excepcional para o Sim. reino, que é uma grande igreja missionária. Amém. Então é isso. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço, Beijo. gente. Parabéns pelo programa. Beijo. Tamo junto. Obrigada.